Olá a todos, sou a Carolina Soares e bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um bocadinho diferente porque é um tipo de conteúdo que eu consumo muito no YouTube, que eu adoro, e então eu achei, porque não, eu fazer o mesmo conteúdo, trazer casos para vocês que me interessam, coisas que me interessam, porque eu ainda estou um bocadinho perdida em relação ao meu conteúdo. Mas eu acho que vou chegar lá. E sem dúvida que isto é um conteúdo que eu quero ter no meu canal, porque é um conteúdo que eu consumo muito e então acho que é giro. Portanto, eu avisei lá no Instagram que na semana passada não ia ser vídeo, porque esta semana ia começar então o novo segmento ou nova série aqui no canal, que é o Cold Case. Eu acho que vocês vão gostar. Se não gostarem, eu preciso. Eu avisei lá no meu Instagram, portanto, se não me seguem no meu Instagram, sigam-me e assistam a par das coisas, porque eu vou falando por lá qualquer coisinha. E também não se esqueçam, já que estamos a pedir, subscrevam, ativem as notificações do canal. E é isso. Vamos então começar para o vídeo. O caso de hoje é do Gabriel Fernandes, passa ao que se passou em Los Angeles. Portanto, Gabriel Fernandes nasceu a 20 de fevereiro de 2005, era filho de Pearl Fernandes e de Al Arnold Contreras, eu acho que é assim que se diz. E antes de Gabriel nascer, Pearl queria interromper a gravidez, mas um dos tios dela disse para ela continuar com a gravidez e assim ele ia cuidar de Gabriel. Sendo assim, então, ela, uma vez que não tinha que ficar com o filho, ela deu continuidade à gravidez. Quando Gabriel nasceu, 3 dias após o nascimento de Gabriel, Pearl ligou para o seu tio a reclamar que a criança a estava a irritar. Então, passados esses 3 dias, Gabriel foi viver com o seu tio, que era o Michael Carranza, que era o tio de Pearl, e do seu companheiro, David Martinez, onde Gabriel viveu durante 4 anos, onde o amaram, respeitaram e lhe deram tudo aquilo que ele precisava. Passados esses 4 anos, os avós de Gabriel decidiram então que não era correto um casal de homossexual estar a criar uma criança que podia dar problemas no futuro, etc, etc. E foi então que ele foi levado para a casa dos avós em 2012, onde ele foi super feliz também, onde o respeitaram, amaram, etc, e deram tudo o que podiam para Gabriel ser feliz. Mas em meados de 2012, Pearl apareceu e quis levar Gabriel com ela. E foi viu a custódia, não sei o quê, e então os avós tiveram que deixar porque não era a mãe, não podiam dizer que não porque foi o julgamento, etc, etc. E sendo assim, então Pearl levou Gabriel para a sua casa, onde ela viveu com Isauro Aguirre e com os 2 irmãos, e pensa-se que Pearl só foi buscar o Gabriel para receber as ajudas do Estado. Então acredita-se que ela só o foi buscar e só o queria com ela devido então a ter esses benefícios do Estado. E então aqui que começa ao que se dá o verdadeiro caso. A 22 de maio de 2013, Pearl liga para as urgências, para o 911, a dizer que o filho dela não estava a respirar. Rapidamente Isauro fica no telefone em vez de ser a Pearl e avisa então as ambulâncias, ou seja, avisa aos paramédicos que Gabriel estava a brincar com os irmãos e que de repente ficou inconsciente. Então os paramédicos perguntaram se ele sabia fazer CPR, que é reanimação. Se ele sabia fazer reanimação, ele disse que sim, que estava a fazer. E os paramédicos disseram para ele não parar de fazer enquanto os paramédicos não chegassem para conseguir manter Gabriel vivo. Sendo assim, os paramédicos chegaram então à casa de Gabriel e viram que o estado era muito mais grave do que aquilo que tinham falado no telefone. Gabriel foi imediatamente levado para o hospital. Gabriel rapidamente, assim que chegou ao hospital, foi logo para a sala de cirurgia, e foi aí que os médicos se assustaram imenso e ficaram, o que é que realmente aconteceu com esta criança? E eu vou-vos explicar porquê. Gabriel tinha uma fratura no crânio, tinha a cabeça amassada em que os médicos conseguiam sentir pedaços de ossos, tinha cortes e queimaduras por todo o seu corpo, a sua garganta estava com várias abrasões e tinha os seus olhos roxos. Ele tinha ainda vários cortes estranhos nas virilhas, abrasões nos pés, marcas de cordas nos tornozelos, marcas de balas de chumbo nos seus pulmões e nas virilhas, marcas de cigarros, vários hematomas, alguns já cicatrizados e outros já recentes. E foi então que Gabriel, após sair da cirurgia, foi transferido para um hospital de crianças em Los Angeles, onde ele foi posto em coma induzido
mas a 24 de maio, ou seja, passados 2 dias, Gabriel faleceu e a causa da morte, declarou-se que quem fez a autópsia declarou que a causa da morte foi traumatismo craniano, coincidindo com negligência e desnutrição. E foi aí que começou então uma investigação mais a fundo daquilo que se tinha passado e se havia alguma maneira de tentar fazer com que aquilo não acontecesse a Gabriel, ou seja, tentaram ver se tinha havido se algo tinha sido feito para conseguir impedir que esta situação tenha chegado a este ponto, e ainda o porquê de Gabriel, que tinha sinais claros de agressão, ainda estar a viver com os seus agressores. Durante os 8 meses em que Gabriel esteve com Pearl e Isauro, ele sofreu diversos abusos e torturas. A sua professora Jennifer Garcia foi a primeira a fazer queixa de Isauro e Pearl, porque Gabriel uma vez chegou ao pé dela e perguntou se era normal sangrar depois de lá com o cinto. E foi então que a professora notou que alguma coisa não estava bem, então fez queixa para as assistentes sociais. O caso foi enviado para uma assistente social, Stephanie Rodrigues, em que ela era muito pouco experiente. Stephanie Rodrigues fez várias visitas e várias chamadas a Pearl, mas ela sempre alegou que Gabriel estava bem e todas aquelas marcas era porque na rua os miúdos tinham metido com ele. Gabriel começou a ir para a escola com mais feridas, com mais hematomas, tanto na cabeça e nos lábios. Com o passar dos dias, Gabriel, que era um menino muito querido, muito doce, muito sociável, começou-se a tornar assim um bocadinho mais reservado e chegava realmente a irritar-se com os outros colegas porque não queria brincar com eles. A professora Jennifer Garcia continuou a notar que as agressões não paravam e entrou em contacto novamente com a assistente social. Gabriel contou ainda que tinha levado um tiro no rosto com uma pressão de ar, mas que tinha medo de contar a verdade porque as agressões e as torturas iam piorar, e então ele tinha muito medo de dizer que sim, que realmente aquilo tinha acontecido, porque Pearl e Isauro iam castigá-lo de uma forma ainda muito pior. Foi então quando Gabriel faltou à escola por 13 dias seguidos. Tentaram entrar em contato com Pearl, mas ela não atendeu, ela não abriu a porta. E então a sua tia-avó, Elizabeth, que já tinha tido então Gabriel na sua casa, tentou ligar para o serviço social e falar com o xerife do condado de Los Angeles a tentar explicar a situação de Gabriel nas mãos de Pearl e Isauro. 29 dias antes de Gabriel morrer, Arturo Miranda Martinez, que era um segurança do Departamento de Bem-Estar do Condado de Los Angeles, notou ferimentos graves no corpo de Gabriel e tentou denunciar, mas, isto é ridículo, mas por ser sexta-feira, alegaram que não poderiam fazer nada por ser o fim de expediente. Ou que seja, só segunda-feira é que podiam tomar conta do caso. Arturo ligou para as emergências e, por fim, ligou para um xerife e denunciou o que tinha ocorrido, em que a polícia disse que iria averiguar. Em uma visita de rotina, Pearl mostrou 2 bilhetes onde Gabriel dizia que se iria matar, e a assistente social ligou então para a central e Pearl relatou que Gabriel estava apenas triste porque preferia estar a viver em casa dos avós, e supostamente notaram aí que não havia sinal nenhum de perigo para a vida de Gabriel. E alguns polícias chegaram a conversar com Isauro sobre o caso, ou seja, sobre o caso de Gabriel. Um deles concluiu, sem sequer ver Gabriel, sem olhar para ele, sem lhe perguntar se ele estava bem, era só um menino mimado e que precisava de levar um valente susto para não brincar com este tipo de coisas. Ou seja, com a morte. As queixas continuaram a ser reforçadas, alguns polícias chegaram a ir à casa de Pearl e Isauro uns dias antes de Gabriel morrer, mas como Pearl disse que estava tudo bem, eles foram embora, sem sequer verificar se realmente era verdade. E segundo os irmãos de Gabriel, ele era trancado dentro de um armário para que ninguém o vissem. Pearl e Isauro foram presos e acusados de homicídio em primeiro grau, ou seja, quando há uma intenção realmente de matar, e foi pedida a pena máxima para ambos, e o julgamento ocorreu só em 2018, uma vez que isto aconteceu em 2013. O julgamento só ocorreu em 2018. E em primeiro momento eles iam ser julgados em conjunto, mas Pearl foi diagnosticado antes desse julgamento com vários transtornos mentais, incluindo possível distúrbio de personalidade e transtorno de stress pós-traumático, atrasando então o processo porque ela interrompia muito as sessões a gritar com Isauro. Isauro foi então o primeiro a ser julgado e ele tinha 33 anos na altura e trabalhava como segurança, chegando também a trabalhar num lar de idosos em que eles
relatavam que ele era muito paciente e super amoroso, e Pearl tinha 29 anos na altura, e a sua adolescência foi marcada por abuso e abuso de drogas, e ela chegou a fazer um teste à sua capacidade, em que o resultado foi igual a uma criança do segundo ano. A psicóloga dela afirmou que ela era incapaz de usar pensamentos para guiar as suas emoções. As testemunhas do caso foram os paramédicos, investigadores, médicos, o médico legista que fez a autópsia, os irmãos de Gabriel, a professora de Gabriel e alguns familiares de Pearl e Isauro, e Arturo, e ainda algumas pessoas que trabalhavam também com Isauro. A defesa tentava provar que a ação de Isauro foi fruto de um acesso de raiva momentâneo, tentando que ele fosse acusado de homicídio em segundo grau, ou seja, onde não há premeditação do crime. Nesse caso ele não seria elegível a pena de morte, ou seja, no máximo ele podia apanhar pena máxima, mas nunca pena de morte. Um dos argumentos da defesa foi que Isauro fez tudo o que estava ao alcance dele para salvar Gabriel, ou seja, quando ele supostamente estava a fazer CPR, o que se veio a concluir que era mentira, porque Isauro, se tivesse realmente feito CPR, ele teria sangue, e no momento em que os paramédicos chegaram lá, ninguém estava a fazer CPR a Gabriel. A acusação mostrou então que Gabriel sofria de abuso há muito mais tempo do que a defesa queria provar. As provas recolhidas da casa de Gabriel mostravam diversas manchas de sangue, algumas já secas e outras nem tanto, e em diversos locais da casa. A acusação argumentou então que nenhum dos dois queria ir quis ir na ambulância com Gabriel, em que a defesa alegou que não os deixavam, que os paramédicos não tinham deixado Isauro nem Pearl irem com eles, o que os paramédicos desmentiram e disseram que eles eram livres de ir a acompanhar Gabriel. Eles é que escolheram não fazer, e então aí mostrou-se mais uma vez que eles não se preocupavam então com Gabriel. As fotos feitas pelo médico legista mostravam diversas marcas de abuso a Gabriel, e para além dos traumas visíveis, como eu já tinha referido anteriormente, foi ainda possível ver que Gabriel tinha uma costela partida, que era bastante dolorosa quando ele respirava, e o médico ainda afirmou que a única coisa que encontrou no estômago de Gabriel foram fezes de gato. O testemunho dos irmãos Gabriel foi de extrema importância, pois eles presenciavam as agressões feitas a Gabriel. Os irmãos Gabriel relataram que ele era trancado no armário e permanecia sem comida e sem poder ir à casa de banho, que Isauro espancava Gabriel porque achava que o mesmo era homossexual. Contaram ainda que usavam palavras homofóbicas e pejorativas, e ainda disseram que Pearl bateu com um taco de beisebol nos dentes de Gabriel, em que fez com que ele tivesse os dentes partidos, e Isauro chegou então a atirar também spray pimenta para os olhos. No dia da morte de Gabriel estava a brincar com a sua irmã, e Pearl ficou chateado e com ciúmes, e então começou a bater no Gabriel. Pouco tempo depois, Isauro chegou a casa e pegou em Gabriel e entrou dentro do quarto, mais a Pearl, e aí começaram a bater no Gabriel. Segundo relatos da irmã de Gabriel, o que ela diz que houve eram imensos gritos e que conseguia ouvir socos. Bateram mais de 30 vezes no Gabriel antes dele morrer. Os irmãos de Gabriel relataram então que, após o ocorrido, Pearl colocou Gabriel dentro da banheira com água gelada para ver se ele acordava, enquanto ela gritava para ele acordar. Quando ela reparou que ele realmente estava inconsciente, ela então ligou para a ambulância, e ainda se confirmou que eles tentaram limpar o sangue, pois tinha toalhas manchadas, o ralo do chuveiro também estava todo manchado, e que eles tentaram limpar. Houve registros de mensagens trocadas entre Isauro e Pearl que mostravam que eles se divertiam a torturar Gabriel. Eles costumavam colocar o Gabriel em banho gelado para reduzir os hematomas. Os argumentos da defesa não convenceram o júri, que entendeu que as ações de Isauro desde o início poderiam levar então à morte de Gabriel. Foi condenado então por homicídio em primeiro grau com tortura, e a sua pena foi de morte por injeção letal. Quando ouviu a condenação de Isauro, Pearl deu-se logo então como culpada, pois ela não queria ser julgada e ter pena de morte também. Pearl foi então condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, e Isauro aguarda ainda a sua execução na prisão de San Quentin, na Califórnia. Além de Pearl e Isauro, 4 assistentes sociais foram acusados formalmente de abuso infantil e de falsificação de registros públicos. Foram então Stephanie Rodrigues, Patrícia Clemente, os supervisores Gregory, Merritt e Kevin. Os 4 já haviam sido demitidos logo após a morte de Gabriel, e a pena que eles poderiam receber chegava então aos 11 anos de prisão. No entanto, as acusações foram julgadas como imprudentes,
e em janeiro de 2020 as acusações foram então retiradas. Gabriel tinha apenas 8 anos quando faleceu e em frente à sua casa foi criado um memorial em volta de uma árvore que é a árvore de Gabriel e em que colocam lá peluches, molduras e vão acendendo umas velas. No mesmo bairro foi construída a Casa de Gabriel, que é um centro de artes para as crianças do bairro. Muito se questionou também o trabalho das autoridades, isso foi tudo feito ao alcance deles para evitar este tipo de tragédias, mas o que é certo é que mais de 150 crianças morreram na mesma região, nas mesmas circunstâncias. A última tarefa de Gabriel na escola foi um presente para o Dia da Mãe. Jennifer Garcia, a professora de Gabriel, chegou então a contar que, apesar de todos os ferimentos e torturas, ele queria mostrar a Pearl que a amava, talvez numa tentativa por ser aceito por ela. E bem, malta, foi este o caso. Eu não sei muito bem o que é que eu ia dizer sobre este caso. Há um documentário na Netflix que é The Trials of Gabriel Fernandez. Acho que vocês deviam ver lá, acompanha muito o julgamento do Isauro e da Pearl. Acho que vocês deviam muito ir ver se ficaram interessados. E explica também lá um pouco da história de Gabriel, dá o relato dos avós dele, de um dos tios. Acho que vocês realmente deviam de ver. Eu, com este caso, eu posso dizer que eu vi o documentário e eu acho que chorei do início ao fim. É realmente muito triste ver que este tipo de coisas ainda acontecem e que nada foi feito então para ajudar Gabriel. Podia realmente estar muito bem nesta altura, seja com os tios dele, seja com os avós. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!